Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Hoje é 18/10/2020, agora 9 horas e 30 minutos, horário local, 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília, domingão. Espero que você esteja muito bem, seja muito bem-vindo ao programa No Alvo. Meu nome é Luciano Souza, eu sou engenheiro mecânico e professor particular de investimentos. Não se esqueça do joinha, comentar, compartilhar nas suas redes sociais o programa No Alvo. Vamos crescendo de forma orgânica e organizada. Para participar do grupo fechado, imersões, aulas particulares. Pessoal, minha agenda de aulas particulares abriu novamente, tá? Então quem deseja ir fazer aula particular, manda mensagem para mim que a gente já organiza para começar. E bom, é isso aí, tá? Lembrando, todas as análises são de cunho educacional, não devem ser seguidas e replicadas ou tomadas como base, tá bom? Então vamos lá. Ao som de fundo aí, temos aí Vital e sua moto, Paralamas do Sucesso. Hoje vai ser playlist rock nacional. Maravilha, então vamos lá, pessoal. Para você que não conhece o grupo fechado ainda, esse aqui é o grupo fechado, tá? Te convido a entrar no grupo. Aqui a gente passa durante o pregão analisando oportunidades, day trade, swing trade, position, opções, tudo. Então é sempre muito bacana, um conteúdo totalmente off-top, bem organizado. Eu procuro manter uma organização muito grande aqui, não ter informação quebrada nem nada do tipo, procuro ser sempre muito direto e objetivo. Então, para você que não conhece o grupo fechado, te convido a entrar. O valor R$ 59,80 por mês, é o grupo de análise técnica mais barato do Brasil, e eu estou me esforçando e conseguindo fazer com que esse seja o melhor grupo de análise técnica do Brasil, tá? E não acredite em mim, teste você mesmo. Faça um mês, se você não gostar, você simplesmente não renova, simples assim. É um investimento pequeno pelo valor agregado que eu entrego aqui nesse grupo, sem sombra de dúvidas, tá bom? Maravilha, pessoal. Então vamos lá para a nossa análise, começando aí então pelo mercado internacional. Vamos lá. Tá aqui. Pessoal, dólar futuro. Dólar futuro é o seguinte, tá com toda a pinta de que vai romper essa resistência de 5,67 agora, confirmar o rompimento. E, pessoal, próximo alvo 5,99. 5,99, tá? Então, nós tivemos aí o rompimento do triângulo, tá faltando somente confirmar. Qual que seria um cenário que negaria essa situação? Segunda-feira a gente ia começar a cair e nós virmos buscar o rompimento de 5,48. Caso isso não ocorra, a gente está aqui todo preparado para romper realmente esse topo de 5,6916, e aí, amigo, é 5,99 mesmo que chama o real, o dólar versus o real nesse momento, tá bom? O EWZ, pessoal, 0,90 de queda na sexta-feira, sendo na semana caindo 1%. O pivô continua válido, não chegou a estopar, não foi lá para fechar o gap, continua com alvo para baixo, tá bom? No semanal o cenário continua totalmente baixista aqui no curto prazo, beleza? E aqui até vou apagar um pouco a FIB e colocar a nossa LTB aqui, ó. O cenário para quebrar este movimento seria realmente o rompimento dessa LTB, beleza? E no gráfico diário tá bem claro isso daqui, esse movimento. O mercado fez um movimento ascendente, chama atenção que o volume na compra caiu e o volume na venda na sexta-feira foi muito alto, então bastante atenção nisso, tá? O SP500 na semana subindo 0,19 de lado, tá? É um spinning top no semanal, é um candle de dúvida, né? A análise técnica fala que isso aqui é um candle de dúvida. E no gráfico diário nós temos aqui a LTA que fora rompida e que veio ser testada na sexta-feira. Então aqui, pessoal, no SP500 tem que ter muita atenção, porque é o seguinte, o mercado ele pode ter feito simplesmente este movimento aqui, ó, um topo, um fundo, uma retração em cima de 61,8. Se na segunda-feira, hoje à noite, por exemplo, né, no overnight, a gente já começar o S&P futuro para baixo e nós viemos romper o 34,40, a gente já dá toda a ideia de que vai vir buscar a região aqui dos 33,93, até mesmo aqui 33,73, beleza? Então bastante atenção aí na movimentação dos próximos dias. O Dow Jones, a leitura é exatamente a mesma, pessoal. Exatamente a mesma. No diário nós deixamos aqui um spin top, e no semanal, aliás, e no diário nós largamos uma estrela cadente na sexta-feira, mesma coisa, tá vendo? Ó, fechou em alta sim de 0,39, só que devolveu grande parte da movimentação. Pela leitura psicológica do candle,
nós temos aqui uma pressão vendedora muito forte, uma região de resistência. Então o mercado olhando para baixo, rompeu 21.181, a gente busca 27.701, beleza? Nasdaq 0,36 de queda, tá? Na semana nós trabalhamos em alta de 0,79. Nasdaq eu também vejo da mesma forma. Nós demos uma porrada para baixo, voltou na sexta-feira e devolveu grande parte. Então, se perde esse fundo aqui de 11.559, a gente olha para baixo com mais vontade. O VIX em alta de 1,63 na sexta-feira, deixou um martelo na sexta-feira. Chama a atenção que depois de muitos dias nós estamos trabalhando acima das duas médias, 9,20. E olhando para cima, pessoal, a gente já está mirando resistência, tá? Nós temos aqui uma LTB curtinha, tá? Ó, nós temos essa LTB aqui. E agora ficar de olho se o mercado vai conseguir romper essa LTB no eventual novo teste. No semanal nós fechamos aí em alta de 9,64, alta expressiva no semanal, né? E deixamos aqui uma espécie de harami, tá bom? O ouro fechando em queda de 0,13 na sexta-feira, no semanal fechando em queda de 1%. No semanal, o ativo veio na média de 20 períodos, acionou o PC de compra semana passada e está indo, pessoal. Quem comprou o stop no semanal tem que estar abaixo de 18,51 e quem comprou no diário no acionamento do pivô, o stop tem que estar abaixo de 18,77, beleza? Maravilha. O petróleo trabalhando em lateralização na semana, 0,05, mas durante os dias foi muita volatilidade, né? Muita volatilidade mesmo. E aquilo já é o segundo teste que faz na região aqui dos 43,5 sem sucesso. Então os olhos se voltam agora, na minha visão, para 41,38. Perdeu aqui, o mercado joga lá em 39 dólares novamente, tá bom? Aí nós temos aqui o DXY. O DXY voltou forte na semana, né? Subindo 0,71. No gráfico diário nem chegou a aproximar aqui da região do stop da galera. Já está trabalhando acima da cabeça do pivô novamente. Agora é vencer essa LTA aqui, que serve agora como resistência, para ir buscar um novo teste de topo. Isso fortalece o dólar contra o mundo. O índice emergente deixou um dojizinho aqui, veio fechar o gap que estava aberto. No semanal, pessoal, parece por enquanto um falso rompimento. Então fica muito de olho aqui nos próximos pregões, beleza? Maravilha. Então vamos lá, começando ali então a análise no Ibovespa, pessoal. Ibovespa no semanal, fechando em alta de 0,85, mas é uma alta que tem um forte pavio superior, isso incomoda. Não conseguimos vencer a média de 20 no gráfico semanal, viramos a média de 9 para cima, então nessa próxima semana nós temos um divisor de águas muito importante aqui, que é o quê? Se o mercado conseguir vencer a resistência de 99,570, nós confirmamos o rompimento desse... Na verdade, já confirmou o rompimento desse canal, né? No gráfico diário já está confirmado. Então, nós faríamos o 9,1 de compra no gráfico de semana e de cara ainda vamos testar essa LTB que vem desde lá dos 120 mil pontos. Já tivemos um toque, 2 toques, 3 toques, agora poderíamos ir aí para o quarto teste. Incomoda bastante, pessoal, que o OBV ele está testando fundo recente. Então isso daqui é um Advanced Breakdown caso o rompa. Então muita atenção na movimentação do OBV, tá bom? Muita atenção mesmo. O OBV continua bem bicado para baixo e vale frisar que foi o OBV que deu a ideia pra gente lá em julho ainda que o mercado iria ter um movimento baixista e vocês lembram que eu falei dessa análise aqui no canal e tudo mais. Tem aquela a boa e velha frase, né? Deus perdoa, o OBV não. Então muita atenção nisso, beleza? O IFNC, pessoal, o IFNC fechando, na verdade o BOVA11, né? BOVA11 em 0,95 no gráfico semanal. Eu vou apagar essa FIBA aqui para não deixar poluído demais o estudo aqui, para a gente ter o mínimo possível de informação. No gráfico semanal aqui do nosso BOVA, por muito pouco não fechou dentro do canal. No gráfico diário também rompeu, confirmou o rompimento do canal. E aqui a mesma coisa no OBV, ó. Veja como ele inclinou com vontade para baixo, tá? Então bastante atenção nisso. O IFNC, pessoal, caindo 2,15 na semana. É uma movimentação forte do IFNC. Eu vou tirar os pontos aqui e marcar o que é de mais relevante no preço nesse momento, tá bom? Então o que eu entendo aqui na movimentação do nosso setor financeiro? Primeiro, nós temos essa LTA, correto? Que foi quem segurou o ativo de forma perfeita no gráfico semanal. Nós temos aqui uma LTB
que vem desde 120 mil pontos, que foi quem segurou o preço na ida, ou seja, no gráfico semanal nós estamos trabalhando numa indefinição. Nós temos aqui um toque neste suporte, que foi exatamente o topo desse pivô aqui, esse 998 aqui é um ponto de extrema relevância. E no gráfico semanal aqui nós tivemos o que, pessoal? Nós estamos deixando um 9.3 de venda para essa próxima semana. Rompeu essa mínima aqui no semanal, nós estamos falando de uma venda, ok? No gráfico diário, nós tivemos uma devolutiva muito forte. No gráfico diário, inclusive, nós podemos marcar esta LTB, ok? Deixa eu colocar ela mais certinho aqui. Tá lá, ó. Veja como respeitou bem essa LTB e devolveu. Inclusive virando a média para baixo no gráfico diário. Já está escorada ali na média de 20 e eu entendo o seguinte. Temos essa LTAzinha curtinha aqui. O mercado pode querer se segurar nela, fazendo aqui um movimento de zigue-zague ascendente. Mas caso ele a perca, e vale frisar que aqui, olha como o OBV já está renovando fundo atrás de fundo. Então muita atenção na movimentação dos bancos, pessoal. Muita atenção mesmo. Aqui pelo OBV o mercado vai buscar fundo anterior, tá? E isso no gráfico semanal é um ponto muito relevante. Então bastante atenção nos bancos essa semana. O dólar, pessoal, trabalhando em alta de 1,90% no gráfico semanal. Mesma coisa, eu vou apagar aqui e vou fazer os estudos novamente para termos aqui um estudo bem prontinho. Temos aqui o triângulo, né, que foi rompido. Tá lá, ó, foi rompido. E agora os olhos se voltam para essa resistência 5.697,5. Passou daqui, o mercado ele abre total caminho, fôlego e tranquilidade para vir buscar R$6, beleza? Então bastante atenção nessa movimentação do dólar. Inclusive, pessoal, no gráfico semanal, no gráfico diário aqui do dólar, parece uma couple handle, né? Ó, uma xícara, uma alça. Caso rompa essa região, nós teríamos aqui um pivô, um fundo, um topo e olha o alvo lá, exatamente na resistência que nós estamos comentando no gráfico semanal, exatamente na resistência, ó, cravado, tá? Então aqui o dólar rompeu 5.697,5 e confirmou. Nós temos alvo aí pelo menos quase 300 pontos para cima, né? E o stop estaria aqui abaixo de 512. Então a gente tem uma relação risco-retorno aí de 300 para cima, 240, 230 para baixo. Relação 1 para 1 aí basicamente, beleza? Então, maravilha. O índice futuro, pessoal, trabalhando em alta de 0,75 na semana. E essa semana serve para desmistificar bem essa visão aí que a galera tem de que não, porque o mercado, se o dólar sobe, o índice cai e vice-versa. Não é bem por aí, galera. Não é bem por aí, tá? Então muita atenção nessa colocação. Bom, o índice futuro tá estranho esse gráfico semanal aqui, né? Ó, tá como se não tivesse nem penetrado essa LTB aqui, sendo que no gráfico diário sim penetrou. Mas enfim, no gráfico diário houve a confirmação do rompimento desse canal, beleza? Nós temos aqui um ponto chave que é justamente a cabeça do pivô, que foi quem impulsionou o mercado para baixo, que é esse 100.400, e ele é onde tem a briga mais forte, tá? Eu não gosto de olhar o OBV do índice futuro justamente porque ele causa uma distorção justamente por conta das rolagens de troca de contrato, tá? Então eu não gosto de olhar, prefiro o Ibovespa, beleza? Maravilha, mas o índice ele vem aqui no movimento de alta, se segurou bem na média de 200 no gráfico diário e na média de 80 também. No gráfico semanal vira a média de 9 para cima. Então aqui entendo que caso rompa esta máxima para cima, nós temos aqui um 9.1 no gráfico semanal de compra, tá? Então bastante atenção nisso daí, beleza? E se virar para baixo sem romper, o mercado vai deixar um 9.4 de venda armada, então bastante atenção, tá? O boi gordo impressionante, tá indo lá, o alvo é 287 e é simplesmente impressionante essa movimentação. Eu acho que a última vez que teve uma movimentação dessa amplitude foi lá em 2006 para 2007, né? O boi gordo ele trabalha nessas pernadas mais longas, né? Quando ele engata uma tendência é uma coisa bonita demais. Commodity é muito mais fácil de operar, né, pessoal? Então, tá lá, o dólar, o boi gordo tá vindo, 287,5 por enquanto é o alvo, e é isso. Segue firme, forte, tranquilo.
Mesma coisa no milho, né? O milho está seguindo aí o estado da arte. É impressionante que nos últimos dias aí o mercado subiu no gráfico diário. O mercado vem subindo desde a última correção que o milho fez. Foram 36%, algo realmente impressionante. Impressionante mesmo, tá? E o volume muito alto, o BV para cima, nada mostra que o milho vai ceder, tá bom? O ouro, pessoal, fechando em alta na semana em 0,88. No gráfico semanal, uma correção simples, passando desse 344, o mercado anda lá para 351, beleza? E o DI fechando em alta forte de 3,21 no gráfico semanal. Foi uma correção bem tranquila e largou aqui um 9,3 de compra para essa semana, né, pessoal? Então, o dólar, a taxa de juros rompendo 4,820, nós temos aqui um 9,3 de compra no gráfico semanal. E aí o negócio pode ficar esquisito, porque daí o mercado passando desse 5,02 aqui, nós miramos lá em 5,85, beleza? Então bastante atenção nisso daí, tá bom? Maravilha. Falando das blue chips, pessoal, Ambev foi lá, bateu o alto, 14,01, check, né? Lindo movimento. Veio na cabeça do pivô, fechou cravado na cabeça do pivô na sexta-feira, batendo na média móvel de 80 períodos. Então eu entendo uma visão muito simples aqui. Olhando para baixo, o mercado ele mira esse gap, 12,84, tá? Entendo que olhando para baixo nós miramos esse cara. Olhando para cima, se nós rompermos a máxima de sexta-feira, nós abrimos aqui um espaço para uma correção na cabeça do pivô. E aí o mercado ele já abriria espaço para ir testar novamente os 14,01, tá bom? B3SA, pessoal, fechando a semana em queda de 0,68, bateu na média móvel de 9 e capote, né? Nós temos aqui um 9,3 de venda na B3, no gráfico semanal. Perdeu essa mínima aqui na semana, nós temos venda no gráfico semanal de B3. O stop fica acima da máxima dessa própria semana, ok? E é isso aí, só conduzir e tá tudo certo. E no gráfico diário aqui, nós respeitamos bem essa LTB aqui e tá com toda a pinta de que vem para baixo de novo, tá bom? Banco do Brasil, pessoal. Banco do Brasil no gráfico semanal. Deixa eu dar uma limpada nesse gráfico aqui, né? Vamos lá. Vamos refazer os nossos estudos. Pessoal, no gráfico semanal, nós temos esse gap aqui para fechar, 28,28, que ainda não foi fechado. Eu entendo que o mercado vai querer vir buscar essa região. Nós temos aqui um 9,3 de venda no semanal, tá? Tá aqui, ó. Perder essa região, 9,3 de venda. E é isso aí. E no gráfico diário nós continuamos numa descendência. Mesmo o ativo dando uma subida, o ABV não conseguiu acompanhar. E boa, tá? Fechou na mínima na sexta-feira, tá bom? Bradesco, fechando com queda de 1,98. Gráfico do Bradesco no semanal está distorcido, né? Lógica, ajeita isso pra gente. Não conseguiu romper o canal de baixa e está com toda a pinta de que vem para baixo de novo. GNDI intermédica, deixando um baita pavio superior no gráfico semanal. Nós temos aqui toda a ideia de um 9,3 de venda no gráfico semanal, caso rompa esta máxima, esta mínima aqui, tá? Então rompeu aqui, nós temos um 9,3 de venda no gráfico semanal. O stop estaria acima do topo anterior, tá bom? Stop estaria acima do topo anterior. E aqui no gráfico semanal, inclusive, a gente tem um esboço de ombro, cabeça a ombro, né, pessoal? Então é uma situação bem feia aqui na intermédica. Essa aqui dá para fazer um short bacana. Nós temos aqui, ó, um ombro, uma cabeça e um ombro. Então perder essa região aqui, eu entendo que o mercado pode querer vir buscar 49,63, tá? Que é justamente essa mínima anterior aqui, 49,80. Beleza? É uma queda forte, né? Vamos ver se FIBO nos respalda. Topo, fundo. Tá lá, é lá mesmo. Beleza? É lá mesmo, tá bom? Então ficar de olho aí na intermédia, que no gráfico diário parece inclusive uma bandeira de baixa, né? Então fica de olho. Itaúsa em queda de 3% na semana, muito forte a queda da Itaúsa, tá? Também temos aqui já está mais feio ainda, porque é um 9,2 de venda, tá? É um 9,2 de venda e, o ativo ele tá feio. No gráfico diário
Ele veio bater o alvo que a gente comentou, que era o 905. E no caso aqui da Itaúsa, para mim a visão é muito simples, pessoal. Se o mercado perde essa mínima de 906, aciona o 9.2 de venda no gráfico semanal, a gente já mira 8,76. Agora, se abre em gap e continua em alta, respeitando o 905 e essa LTA no gráfico diário, nós já miramos em 9,52. Então é uma visão bem dúbia aqui. Ficar de olho no que vai rolar aí na Itaúsa essa semana. Ativo bem interessante para ficar de olho. Itaú deixando 9.4 de venda no gráfico semanal. E muito similar a mesma visão, né? Muito similar. No gráfico diário nós temos aqui uma LTAzinha, ó. Deixa eu tirar essa LTA aqui no gráfico semanal. Nós temos aqui uma LTA no Itaú. Ó, mesma coisa, tá vendo? Então, se o mercado quiser se segurar, vai ser agora. Tá? Tá lá, ó, cravado em cima do 23,11. 61,8 do movimento. Então, se no semanal acordar rompendo, aciona 9,4 de venda no gráfico semanal. Agora, se ele abre em gap e ele continua em alta, ele abre espaço para respeitar essa LTA, mais esse 61 de FIBO, mais a média de 20 no gráfico diário, e aí nós miramos lá em 24,61, tá? Então, ficar de olho aí nessa movimentação no Itaú. Itaúsa e Itaú estão bem interessantes. Eu vou até colocar eles aqui na tabelinha de olho. Eu vou até atualizar essa tabela aqui. Hoje o vídeo vai ser longo, tá, pessoal? Hoje o vídeo vai ser longo, então sem dor de cabeça. ITSA 4, YouTube 4. Beleza. Vá anotando, pessoal. Não tem almoço grátis. Pega o caderninho aí e vamos estudando isso daqui, beleza? JBS, pessoal, veio bater na LTB, tá? Pegamos essa movimentação no gráfico diário de forma espetacular e precisa. Foi lindo o movimento. Pegamos aqui no Harami, né? Quem tá lá no grupo fechado teve acompanhamento ao vivo dessa movimentação. E agora o que eu imagino aqui, pessoal? O cenário ele tá bem propício para vir romper esse topo anterior. O BV já rompeu, o IFR já rompeu, coisa e tal. Só que é uma resistência, é uma LTB, né? Então o mercado ele esticou forte. Então qual que seria o cenário ideal agora aqui na JBS? Nós temos uma correção até 21,79, 28,28, mas no máximo entre esses dois pontos. E aí nós voltarmos para romper o 23,45, aí fica bonito, beleza? No gráfico semanal nós temos uma barra forte, que inclusive inclina as duas médias para cima. Isso aqui é uma barra de ignição, beleza? É uma barra de ignição, o volume monstruoso. No semanal temos aqui uma ideia de compra, e principalmente porque houve um falso rompimento no semanal dessa resistência aqui, ó, desse suporte. Rompeu, voltou. Então aqui houve um falso rompimento, ó, o famoso trap, né? Então rompeu aqui o 23,45 no semanal. Nós temos uma compra, e eu já falo para vocês onde é que vai ser o stop. Abaixo do fundo de 19,10, e o alvo, acredite se quiser, 26,14, 27,80 e 30,49, tá? Então veremos aí ao longo das próximas semanas se esse estudo vai se concretizar para qual das pontas, beleza? Maravilha. Lojas Renner, pessoal, subindo aí, e vale frisar que a JBS subiu impressionantes 20% essa semana, espetacular, espetacular. Lojas Renner, 2,80 de alta, né? Deixando um martelinho ali no gráfico semanal, numa região de suporte. No gráfico diário, pessoal, eu entendo aqui que nós vamos ter uma movimentação bem interessante na Lojas Renner. Por quê? Nós temos aqui um fundo, ó, nós temos um fundo, nós temos um topo e nós temos um fundo que é mais alto que o anterior. Então aqui nós já temos uma ideia de movimentação para fazer pivô. Então, rompeu o 40,58, nós vamos ter 9,1 de compra no gráfico diário. No gráfico semanal, isso daqui rompe essa região, esse candle de reversão numa região de suporte. E rompendo aqui esse 41,18, nós fazemos pivô de compra. E aí nós temos aqui um fundo, um topo. Rompeu esse pivô aqui, o mercado joga em 43,13, 44,34, 46,29. E onde é que vai ser o stop? Justamente abaixo do fundo anterior, o stop técnico.
Então temos aqui uma conjuntura bastante interessante em lojas Renner. Então já vem aqui para o nosso radar. Magazine Luiza, pessoal, no gráfico semanal, largou uma estrela cadente, tá? Magazine Luiza, desculpe aos amantes do papel, mas para mim rompeu esse fundo, é venda. Nós temos uma estrela cadente no gráfico semanal, rompeu essa mínima que é venda, e eu entendo ainda que se o mercado vier trabalhar abaixo de 24,11, nós temos aqui um falso rompimento da resistência e nós miramos direitinho 21,08 na média de 20 no gráfico semanal, beleza? Então nós temos aí essa configuração, então vale ficar bastante atencioso nesse cenário da Magazine Luiza para uma eventual venda. Já vou colocar ela para cá também. Magalu 3, venda. Petro 4 caindo 2,30 na semana. Deixa eu limpar esse gráfico aqui, vamos atualizar os nossos pontos com o que é de mais relevante. Pessoal, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar esse vídeo no canal, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Vamos crescendo de forma orgânica, organizada, contribuindo na melhora do investidor, principalmente pessoa física, né? Com esse conteúdo mega top que a gente promove aqui, então é algo de extrema relevância, tá? Então vamos fazendo aí o nosso... Não custa nada para vocês curtir e compartilhar o vídeo, vai demorar aí 1 minutinho para vocês fazerem, mas eu tenho certeza que vocês vão ajudar muitas pessoas que continuam girando e perdendo dinheiro no mercado, né? Essa é a realidade. Então vamos lá, no gráfico semanal aqui de Petrobras, largamos aqui um 9,3 de venda. O mercado está com pinta de que vem buscar 18,65, tá bom? Tá com toda a pinta de que vem buscar 18,65. No gráfico diário nós tivemos um PC de venda, o mercado fechou na mínima e está com toda a pinta de que vem buscar mesmo, pessoal. Inclusive o OBV já rompeu, coisa e tal. Então o mercado está com todo o jeitão de que vem buscar, beleza? SUSB veio buscar a resistência de 51,70, fechou acima da LTB. Então agora eu entendo que rompeu essa máxima aqui, confirma o rompimento, já vem buscar 53,70 aqui. E vocês concordam comigo que nós temos um pivô aqui, ó? Nós temos um fundo, nós temos um topo e nós temos um fundo. Ó, nós temos um fundo. Então, concorda que isso aqui é um pivô? Então quer dizer que nós temos o quê? Um fundo, um topo e um fundo. Deixou o martelão, rompeu. Como é que foi o volume desse rompimento? Acima da média, perfeito. Então nós temos aqui todo o cenário positivo. Então rompeu essa máxima aqui, confirma o rompimento do pivô. O OBV fez pivô junto, o IFR fez pivô junto. Então a Suzano tem pinta de 54, 56,90. E no gráfico semanal nós estamos numa tendência de alta, fez somente uma correção tranquilíssima, inclusive acionando o 9.4 de compra aqui no gráfico, na verdade o 9.1 de compra no gráfico semanal, né? Então aqui na Suzano, na minha visão, nós estamos com todo o cenário positivo no ativo, beleza? Vale 3 fechando em 1% de alta na semana. O que nós temos aqui, pessoal? O ativo ele rompeu, né? Alvo 64,41. Já no gráfico diário, nós largamos aqui um Harami de venda na quinta-feira. Na sexta-feira, criamos aqui um engolfo corpo com corpo, né? Então os olhos se voltam aqui para 61,98. Perder essa região aqui, o mercado estresse. E a VEG, largando ali no semanal, bateu o nosso alvo, né? Que era o 82,23 e no gráfico diário deixou uma estrela cadente, tá? Deixou uma estrela cadente no gráfico diário. A VEG veio numa ascendência muito forte. Entendo que a VEG vai ter um movimento corretivo agora. E é um movimento somente isso, pessoal, corretivo, tá? O ativo vem numa tendência de alta espetacular. Somente uma correção sem dor de cabeça, beleza? Maravilha. Então vamos lá, vamos fazer os pedidos da galera agora lá do Telegram. Então, começando ali pelo pedido do Daniel, Via Varejo. Via Varejo veio bater na LTB, cravadinho. No gráfico diário houve uma tentativa, 2, 3, 4 tentativas. Na minha visão, o setor varejista, Magazine Luiza, Via Varejo, vai vir buscar uma correção essa semana. Inclusive, dá para pensar aqui, pessoal, vamos agora fazer uma operação interessante aqui num long short. Como assim? Dá para pensarmos, cadê meu
eu pegar esse daqui, ponto. Bacana. Eu vou fazer aqui uma compra de Lame e uma venda de Magazine. Como nós vamos fazer isso? Indexação, fazer aqui um cálculo de ratio, né? E aí nós vamos fazer o que? Magalu. Então, comprando lojas americanas e vendendo Magazine Luiza. Então tá aqui, indexar, tá lá. Esse aqui é o gráfico dos ativos, beleza? Ele vem numa vertente muito forte de queda, 1,06 agora, deixando ali um dogezinho. E o que eu entendo? Que se o mercado marcar fundo nessa região, nós temos todo o espaço para vir buscar pelo menos essa LTB. Então nós estamos falando de um movimento basicamente assim, ó, desse jeito. Então quer dizer que daqui para cá nós temos aí algo em torno de uns 20% de upside num eventual long short entre Magazine, comprando Americanas e vendendo Magazine, tá? Então fica bem interessante. E aí nós temos plataformas que dá para utilizar para fazer esse tipo de cenário, né? Como é o exemplo aqui da TradeOp. Deixa eu abrir ele aqui em outra aba para poder mostrar para vocês. Hoje o vídeo é aula, né? Hoje realmente o vídeo é uma aula à parte. Então tá ali. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Tá aqui, ó, pessoal. Já até tinha deixado aqui no monitor. Lojas Americanas e Magazine, tá vendo? Ó, tá trabalhando lá próximo da segunda banda. Olha a distância para média. Tá vendo que eventualmente, olha nesse cenário aqui, ó, trabalhou na segunda banda, voltou na média, tá? Trabalhou perto da segunda banda, voltou na média. Então aqui eu entendo que nós vamos ter os mesmos cenários agora, tá? Entendo que nós vamos ter o mesmo cenário. Então vai ficar bem interessante essa situação aqui em Magazine Luiza e lojas americanas para fazer um long short. E aí eu já explico para vocês um ratio interessante para se trabalhar. Como que daria para fazer na realidade uma operação, né? Então, deixa eu tentar aqui colocar aqui ver se dá para me colocar aqui. Margem. Não, aí vai ter que montar por partes. Depois aí eu tenho que fazer com calma lá no grupo fechado, aí eu mostro pra galera lá, tá? Mas ficar de olho aí que um long short entre lojas americanas e Magazine vai ficar bem interessante mesmo, beleza? Maravilha, pessoal. Então, vamos lá. Então já falamos ali de Via Varejo, né? Pedido de Cogna agora. Cogna, pessoal. Cogna no semanal, trabalhando nas mínimas, né? Atingiu o alvo de pivô que nós tínhamos aqui do gráfico diário, lá do Vasta Day, né? Topo, fundo, topo. Veio bater o terceiro alvo de FIBO aqui. Olhando para baixo, pessoal, nós estamos aqui numa região de resistência, né? Uma briga bem forte aqui nessa região. Olhando para baixo, nós miramos o fundo anterior, que é aqui nos 4,16 no gráfico diário, beleza? 4,26 aqui no gráfico diário. O ABV continua descendente pra caramba, o IFR tem uma divergência muito forte aqui, mas paciência, né? No gráfico semanal, o ativo perdeu muito volume nessa queda, e é isso. Por enquanto, nós não temos absolutamente nada que demonstra uma virada aqui no ativo, nem nada do tipo, tá bom? Eu tô comprado em Cogna, eu comentei até lá no grupo fechado, finalizei a minha última mão de entrada na sexta-feira, meu preço médio está em 5,15, 5,17 e eu tô vendendo call para poder fazer venda coberta, isso diminui ainda mais o preço médio. Parei de vender put porque eu já comprei o que eu queria comprar do ativo e boa, né? Então agora é esperar realmente o que o mercado vai fazer aí nessa situação. E boa, Luciano, se tiver que estopar, vai estopar, lógico, né? A gente não trabalha com risco exposto a 100%. Então, se tiver que estopar, a gente estopa e não tem dor de cabeça, beleza? Maravilha. R-Log, Cosan. No gráfico semanal, deixa aqui um padrão de fundo, né? Nós temos fundo e topo ascendente numa região de suporte, tá? Então, eu entendo aqui que a R-Log ela acionou o 9.1 de compra no gráfico diário, até avisei lá no grupo fechado. Nós tivemos aqui uma ave migratória na quarta-feira, né? E aí o mercado andou legal. Quem pegou a ave migratória, baita trade. Quem não pegou, o ativo ele vem numa vertente de queda muito forte. E no gráfico
semanal aqui, o que eu entendo, pessoal? Nós estamos bem longe das médias, então eu acredito que a gente vai ter um repique mais forte. O ponto aqui para liberar o ativo para uma subida mais interessante vai ser realmente romper os 17,92, que é esse ponto de resistência aqui. Rompendo aí o mercado, ele tem espaço para andar bacana. E olhando para baixo, caso o mercado perca essa região aqui de fundo anterior, de 16,41, nós miramos aqui neste fundo, tá? 14,55 no gráfico semanal, beleza? Então essa está sendo a situação para R-Log. Pedido do Ed Carlos, JHSF3. JHSF3 no gráfico diário. Bom, ele veio bater aqui no gráfico semanal, tá na média de 20. Acionou 9,1 no gráfico semanal, tá bom? O stop de quem comprou esse 9,1 no gráfico semanal tem que estar aqui, ó, abaixo dessa barra, beleza? E no gráfico diário nós fomos lá bater a resistência de 8,15 e devolveu. Por enquanto está sendo uma correção, tranquilo, rompeu essa máxima aqui 9,3 de compra e boa, sem dor de cabeça. Por enquanto está tudo certo aí no JHSF, tá? Então aqui nós temos um trade de continuidade no gráfico diário. Caso o mercado rompa 7,82 é compra, com stop aqui embaixo, beleza? Com stop aqui embaixo. E o alvo para cima na minha visão, 8,54, R$ 9,00 se o mercado animar legal, beleza? Então lembrar disso daí. Então mais um aí para ficar de olho, JHSF3. RADL3 no gráfico semanal rompeu o topo histórico, mas devolveu. No gráfico semanal, por enquanto, ainda é um falso rompimento. No gráfico diário, houve também a tentativa, mas não foi com sucesso, por isso que eu sempre deixo bem claro, espera o mercado confirmar. Muita gente saiu comprando no rompimento de R$26 e provavelmente vai ter que estopar. Por quê? Porque a entrada técnica seria se rompesse os 26,58, isso não aconteceu, ok? Não aconteceu. Então nós largamos uma estrela cadente na sexta-feira. Inclusive eu entendo que se houver o rompimento aqui desses 20,88, é uma possibilidade de venda com alvo nas médias ou no topo anterior, tá? Então abre aí uma relação risco-retorno bastante interessante. TASA 4, Taurus Armas. No gráfico semanal veio fazer correção no topo anterior, no gráfico semanal está totalmente tranquilo. Nós estamos aqui em 9,3 de compra, inclusive no semanal. Rompeu essa máxima aqui, é compra no gráfico semanal, né? Que aí nós temos aqui um 9,3 de compra. E no gráfico diário nós estamos tendo uma lateralização. Fica de olho que se esse OBV aqui fizer pivô, o mercado ele vai querer dar uma andada legal aí, tá bom? Então mais uma aí que tem aí setup no semanal de compra, TASA 4. Pedido do Igor, Cielo. No gráfico semanal, fechou na mínima, pessoal. Gráfico semanal tá com pinta de 3,22, tá? No gráfico semanal tá com pinta de vinha 3,22, que é a mínima histórica do papel, beleza? No gráfico diário também tá vindo com toda a força, beleza? Vale frisar que eu falei da venda de Cielo aqui em cima, né? Quando confirmou esse pivô aqui, eu falei da venda. Quem pegou o primeiro alvo, 11%, o segundo alvo, 19%, já está com 23% e o próximo alvo, 31%, beleza? CVCB3, no gráfico semanal, nós largamos ali um 9,3 de venda. Então, muita atenção aqui se romper essa mínima anterior, tá? Se romper essa mínima anterior. E rompendo aqui, eu entendo que vai ter o teste de 13,61 novamente. Cogna já falamos, MEAL e MC. No gráfico semanal, foi lá testar a média de 9 períodos, não conseguiu passar, tá? Não conseguiu passar. Deixamos aqui um 9,2 de venda no gráfico semanal. No gráfico diário, nós temos aqui uma tentativa, 2, 3, 4 tentativas e não rompeu. Tentamos romper o 365 sem sucesso por enquanto. Entendo aqui na IMC que o ponto a ser vencido é realmente o 365 para poder confirmar o rompimento dessa LTB e aí o mercado tende a andar legal, tá bom? Petrobras nós já falamos, pedido do Fabrício, ser educacional. O setor educacional está bem feio, né? No gráfico semanal aqui de ser educacional, nós respeitamos a LTB, tá? Respeitamos a LTB aqui. Estamos trabalhando abaixo das médias. No gráfico diário houve uma queda bem forte na sexta-feira, né? E, do jeito que tá vindo aqui, virou a média para baixo, tá com pinta de que vem testar o fundo anterior de novo, tá?
JBS já falamos, pedido do Alexandre, GGBR4. GGBR4 está trabalhando nas máximas históricas, né? Uma simetria em V poucas vezes vista, né? É algo realmente impressionante. Lá da mínima até agora já são 173%, algo espetacular. No gráfico diário nós deixamos aqui um falso rompimento do topo anterior, tá? Deixamos aqui um falso rompimento, então bastante atenção aqui. Eu, Luciano, se tivesse em siderúrgica agora eu zeraria, tá? Minha opinião, eu zeraria. Os ativos todos estão em máxima histórica. Pô, Luciano, rompeu resistência, confirmou, compra de novo, não tem problema, vai fazendo um gerenciamento inteligente à medida que o tempo vai passando, não tem dor de cabeça, tá? BBSE3, BB Seguridade. No gráfico semanal, trabalhando ainda na média móvel de 200 períodos no 161 de FIBO. Não tem setup vendedor ainda aqui, tá? A média não encostou. E no gráfico diário aqui, tentou uma, tentou duas, não foi. Veio na média de 20, não conseguiu passar. O cenário está indefinido aqui no gráfico diário, beleza? Pedido do Reinaldo, STBP3, Santos Brasil. No gráfico semanal, o ponto a ser vencido é justamente esse de 4,38. Rompendo aqui, o mercado tem espaço para andar legal, tá? No gráfico diário, houve o acionamento do 9.1 de compra. Rompendo esse topo aqui, nós vamos ter um pivô, né? Teremos um pivô de compra aqui. E na minha visão, o mercado ele projeta direto lá nesse fundo anterior aqui, ó. Nesse fundo aqui de 4,96, beleza? Então o upside aí fica bem interessante. Sinqia, no gráfico semanal, ó, que PC de compra lindo, tá vindo bonitão, sem dor de cabeça. Quando acontece esse tipo de setup, pessoal, PC de compra, mas em cima de um alvo de fibra de queda, cara, aí é ser feliz e não ter dor de cabeça. Virou a média para cima no gráfico semanal. Nós temos aqui o 9.1 de compra caso rompa essa máxima no gráfico semanal. E no gráfico diário deixou aquele martelão lá embaixo. Quem pegou já chegou aí 11%, né? E tá indo, tranquilão. Aqui remete uma simetria em V, na minha visão, tá? Veio pau e tem alvo aqui em cima agora. Entendo que esse vai ser o movimento da Sinqia. E boa, beleza? Magazine já falamos, VEG já falamos, Itaú já falamos. Mills 3 no gráfico semanal, fechando na máxima, inclusive virando a média para cima. No gráfico diário, ameaçando ali o rompimento daquela LTB, lindo movimento na Mills aqui, né? E largou ainda as médias no gráfico diário para trás. O setor de imobiliário está interessante, né? Rompeu essa máxima aqui, 9.1 no gráfico semanal. Então o Mills aqui vem para nossa lista, que está interessante aí no gráfico semanal, tá bom? E no gráfico diário aqui, o que nós temos? Uma barra forte, né? Deu o pivô aqui atrás. Ó, fundo, topo, fundo. Próximo alvo, 674, beleza? EZTEC. Gráfico semanal. Bateu na média de 9, largou um 9.2 de venda, caso perca essa mínima no gráfico semanal. E no gráfico diário, nós estamos lateralizados na média móvel de 200 e de 9 períodos. Não conseguimos passar, daí está espremido o ativo aqui, tá bom? Detex 3, indo firme e forte como se não houvesse amanhã. Bateu aqui a simetria em V, acertamos esse movimento inteiro, né? Eu falei da compra de Detex aqui embaixo. Quem pegou ela aí já está com 84% de compra no semanal. Tá vendo como as oportunidades no semanal são bem melhores? É só ter calma, pessoal. Setup no semanal é o setup que dá dinheiro no longo prazo, tá? E agora próximo alvo 2362 ali, tá bom? Maravilha. Pedido do Marcos, MRV E3, na verdade Marfrig, primeiro. No gráfico semanal, virou a média para cima, acionou o PC de compra no gráfico semanal. Frigoríficos, então, aqui bem interessantes, tá? E agora, rompendo essa máxima aqui no gráfico semanal, 9.1 de compra, sendo que já acionou o PC de compra. Aonde aqui está o stop da galera? Abaixo desse fundo. E no gráfico diário, bateu na LTB. Eu entendo que no gráfico diário aqui tem espaço para fazer o quê? Uma correção, né? Vim até 15,25, 15,04, 14,82 para depois vir e romper o 15,95 com alvo lá em R$17 e boa, beleza? MRV E3 no gráfico semanal acionou 9.1 de compra, tá indo firme e forte. No gráfico diário eu já tinha comentado sobre esse espelhamento aqui, bateu o primeiro alvo, bateu o segundo alvo, o próximo alvo R$19 e tá indo firme e forte. E no gráfico semanal aqui nós estamos com o caminho aberto até 19,28 e depois
21,35, que não coincidentemente é o alvo de FIBO, né? Só para variar. Pedido do Reinaldo, Pomo 4, Marco Polo. Fechando a 2,79 aí no gráfico diário. O ponto que libera Marco Polo vai ser realmente romper aqui o 2,84, trabalhando a 2,85 aí libera o ativo. No gráfico semanal, o ativo ainda trabalha abaixo das médias, abaixo das resistências, por enquanto ainda não está bonito no gráfico diário, no semanal não, tá? Pedido do Marcos, Elbor 3. Elbor 3 devolveu com vontade no gráfico semanal, né? Inclusive acionou 9.1 de compra. Mas estava em cima da LTB, aí complica, né? E no gráfico diário aqui fez o que tinha que fazer, né? No gráfico diário, quem está lá no grupo fechado, eu falei desse ombro, cabeça, ombro invertido, mais esse padrão de fundo aqui e mais esse pivô aqui, ó, fundo, topo, fundo. Tá lá, olha onde veio bater, exatamente no alvo de FIBO, mais média de 80, mais resistência. Pô, meu, ali era desovar sem medo de ser feliz. Tá? Então, galera lá no grupo fechado tem acesso a todas essas informações aí ao vivo durante o pregão e durante a semana. Gafisa, de lado no gráfico semanal, de lado no gráfico diário. BRFS3, no gráfico semanal, trabalhando, deu uma forte movimentação. No gráfico diário aqui, tem uma ideia aqui de ombro, cabeça, ombro invertido, né? Mas tem que trabalhar acima de R$19 para realmente conseguir andar, né? Que aí ela larga essa média de 20 para trás e volta para dentro do canal no gráfico diário, tá bom? Beleza, quais outros pedidos? Pedido do Cláudio, BBDC já falamos, e RBR3. E RBR no gráfico semanal virou a média, tá trabalhando nas mínimas. Na minha visão aqui no gráfico diário, nós temos aqui, pessoal, um alvo em 6,36 por enquanto, tá? Perdeu as médias, perdeu o suporte FIBO, o OBV já fez pivô e tá indo, tá bom? Endre 3, Energias Brasil, no gráfico semanal, trabalhando de lado, no gráfico diário também. Lojas Renner, já falamos. Pedido do Newton, Home 3. Home 3, no gráfico semanal, fez aquela retração lá em cima do topo anterior, né? Lindo movimento, falei aqui 3 semanas atrás, quem pegou já está com 8,40 de alta. E no gráfico diário deu esse martelão em cima da média aqui, PCzinho de compra, coisa linda demais, 3% de alta. E agora virou a média para cima, rompeu a máxima 9,1 de compra no gráfico diário, já mira reto 13 e 32, beleza? Neo E3, Neo Energia, no gráfico semanal deixou aqui uma 9,3 de venda no gráfico semanal. E o ativo está muito fraco, pessoal, não consegue romper essa LTB no gráfico diário, mas também é um ativo para ficar de olho, que na hora que ele romper, esse ativo vai andar forte pra caramba. Local Web, no gráfico semanal, fechou acima da resistência, no gráfico diário, idem. E inclusive no gráfico diário está indo já lá para o próximo alvo. Isso aqui foi um gift, acionou 71,11 é o próximo alvo e depois 76,30. RADL já falamos, BTOW3. No gráfico semanal, deixou ali um candle que veio na média de 9 e voltou, acionou o Harami no gráfico semanal. E no gráfico diário, eu comentei tanto dessa média de 9 período, nessa média de 200 aqui, o mercado respeitou, fez pivô, avisei lá no grupo fechado e veio no segundo alvo aqui 96,10. E quem está no trade está protegido aqui pelas médias, tranquilão. Os em 5 está indo testar topo anterior novamente, acionou aqui na semana passada já o 9.2 e está indo, né? E no gráfico diário aqui acionou o pivô, fundo, topo, fundo. Deixa eu ajeitar aqui. Tá lá, ó. Bateu o primeiro alvo, 11,43, próximo alvo, 11,82, tá bom? Rente 3, Localiza tá lá no terceiro alvo de FIBO, 261 de FIBO, espetacular. Mais um trade que a gente comentou aqui embaixo, ó. Quando rompeu, deu esse martelo aqui, de lá para cá são 100% de lucro, espetacular. Pedido do Marcelo, TRPL4, transmissão paulista, tem que romper o topo anterior para poder andar, por enquanto nada. Sula 11, no gráfico semanal também não consegue andar. No gráfico diário, eu comentei na sexta-feira que 39,39 eu era comprador, por quê? 76,4 de FIBO, região de ombro direito aqui desse ombro, cabeça, ombro invertido. Eu tô em Sula 11, tá?
Deixou um martelão na sexta-feira, stop baratíssimo, abaixo da mínima de sexta-feira mesmo. E agora eu entendo que o papel vai vir romper 42,28 e aí, amigo, a correria vai ser bonita, tá? Então, bonito movimento aí em Sula. Prio 3 não conseguiu andar no gráfico semanal e nem no diário, tá? O ativo não conseguiu ir mesmo. STBP já falamos, né? Santos Brasil. Pedido do Edgar, Magalu já falamos, Alpa 4, Alpagartas, tá indo, 44 é o alvo sem dor de cabeça. Pedido do Felipe, login 3, login 3, um baita trade que nós fizemos aí, né? Pegamos ela aqui no 1465 no 61 de FIBO e tá lá, de lá para cá já são 10% de lucro, inclusive já fizemos parcial. No gráfico semanal largou aqui uma estrela do amanhã, padrão de reversão formado por 3 candles. Rompeu essa máxima aqui, entendo como oportunidade de aumentar a mão para quem está comprado. O alvo 20,16 na minha visão, o stop abaixo 2 semanas para trás, beleza? Maravilha. Pedido do Rodrigo, RADL já falamos, Magalu já falamos, Equatorial, EQTL3. Equatorial, o ativo vem numa descendência, na minha visão vai bater esse topo anterior aqui, 19,84, tá? Ok, teve mais pedidos da galera. Pedido do Maurício, JBS Via Varejo já falamos, OIBR3. OIBR3 no gráfico semanal tá ali de lado, virou a média para baixo, fica de olho se romper essa mínima. No gráfico diário tá trabalhando numa região de suporte aqui e escorada aqui nessa LTB, tá bom? Pedido do Gustavo, Itaú já falamos, Meal já falamos, TRPL já falamos, Sapri 4. Sapri 4 no gráfico semanal foi lá bater a média de 9 e voltou, 9,3 de venda, caso perca essa mínima aqui no gráfico semanal. Nós temos aqui alvo em 4,76, beleza? Pedido do Causio, SLC3, LC3, bateu o primeiro alvo de FIBA. Eu comentei com a galera lá no Telegram, né, no grupo fechado, que eu estou desconfiado nesse ativo. Eu já realizei lucro nela. Por quê? Nós estamos aqui com divergência no gráfico do OBV, divergência no IFR, volume fraco no semanal. Então esse ativo dá um espirrinho aqui até 27,52? Dá, mas só que tá complicada a situação dela, tá? Não tá muito bonito não o cenário dela, beleza? RADL já falamos, Sula já falamos, Magalu já falamos, Sambi 11. Sambi 11 no gráfico semanal, largando uma estrela cadente em cima da resistência. No gráfico diário, fechou na mínima na sexta-feira e eu entendo que vem buscar aqui a região de 29,87, tá bom? Minha visão é bem simples nesse aspecto, beleza? Inclusive avisei o pivô no gráfico de 60 minutos lá no gráfico, no grupo fechado também, ó. Rompimento aqui de 31,42, quem entrou lá na confirmação do trade já vê ali a 1,64 de ganho. Belíssimo, 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 tá? Que mais? BIF, pedido do Maurício, BIF 3, gráfico semanal, deixando aqui um padrãozinho de fundo, temos topo e fundo ascendente em cima da média móvel de 80 períodos, não é o cenário ideal porque o ativo está devendo 10,13, tá? E no gráfico semanal, gráfico diário aqui nós temos um PC de venda, perder essa mínima aqui, PC de venda, beleza? Pedido do Rude, Lupa 3, Lupa 3, gráfico semanal, barrão para cima forte, né? Acionou 9,1 de compra, acionou PC de compra e tá indo, né? Próximo alvo aqui 2,59 e depois R$3, beleza? STBP já falamos, BKBR3, Burger King no gráfico semanal, de lado no gráfico diário também. SLED 4, Saraiva, né? Perdendo o fundo anterior, né? O ativo tá bem feio, tá continuando descendente no gráfico diário aqui, tá com pinta de que vem buscar de novo 0,58, beleza? Tá com toda a pinta de que vem buscar 0,58 de novo. Pedido do Márcio, ICF, Café Arábica, pedido incomum, vamos lá. Café Arábica, deixa eu fazer, vamos lá. Bom, bateu na média de 80, né? Veio, ó, veja que no passado, ó, olha como essa média de 80 é respeitada aqui no café no gráfico semanal. Bateu aqui, capotou, bateu aqui, capotou. E agora aqui no gráfico diário, nós estamos no gráfico semanal, nós temos essa LTA, que está sendo devidamente respeitada. No gráfico diário, nós viemos bater de novo na média de 80 aqui.
e o mercado agora está em cima de 61,8. Se for para respeitar, vai ser nessa região, para vir romper 120 e vir buscar 126, beleza? Maravilha. Pedido do Eduardo, Multi 3. Multi 3 no gráfico semanal, completamente de lado, e no gráfico diário bateu a resistência e voltou. Desse cenário aqui, vamos traçar aqui a retração, 20,44, 20,08, beleza? Lojas NBBSE já falamos. Pedido do Daniel, Sapri 11. Sapri 11, bateu na média, voltou, perdeu a mínima venda. Klabin, KLBN 11, muito parecido com a Suzano, né? Tá indo testar topo novamente, beleza? Sambi já falamos. E Duque, gráfico semanal, bateu o alvo de FIBO, 25,32. Lembra que eu falei desse pivô aqui? Pois é, tá lá, ó, pivôzinho no gráfico semanal, alvo batido, 17% aí para quem pegou. Belíssimo, belíssimo, belíssimo. HGTX, pedido do Anderson. HGTX, você segurando no topo anterior, acionou 9,1 no gráfico semanal e para mim tem todo o espaço para ir buscar 21,10 novamente, tá bom? O GPA 3 no gráfico semanal tá vindo buscar o terceiro alvo de FIBO, 17,54, tá bom? No gráfico diário, o ativo veio bater na média de 9 períodos, deixou um engolfo de alta na quinta-feira, chegou a acionar na sexta-feira, mas não ficou bonito não. Olhando para baixo, tem alvo ainda em 17,54, tá bom? Pedido do Cleonei, VEG, Magalu, Tasa, já falamos. Maravilha. Pessoal, então é isso aí. Tivemos aí quase 1 hora de vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curta o vídeo, se inscreva no canal. Vamos firmes aí essa semana. Com a graça de Deus, teremos um trabalho excelente aí no mercado. Desejo prosperidade, paz, sucesso, muitas bênçãos na sua vida e da sua família. Muita produtividade no seu trabalho. E te convido a entrar no grupo fechado lá no Telegram, fazer as aulas particulares, imersões e tudo mais, beleza? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, firmes e fortes. Juntos somos mais fortes. Valeu!